Todo início de ano nós temos várias metas e objetivos para serem alcançados, mas uma coisa que sempre trava essas metas é a falta de consistência nas atividades que vão levar para a conquista da meta. Hoje eu vou te mostrar como ser consistente mesmo sem motivação, com um sistema que tem 3 níveis, para que você pare de começar e parar em 2026, porque é através da consistência que a gente constrói a vida que a gente quer viver. Se você não me conhece, meu nome é Samir Beide, eu sou um dos fundadores da Nutrição Sem Fronteiras, a maior escola de negócios para nutricionistas da América Latina. E nesses 3 anos e meio de NSF, nós já geramos mais de 400 milhões de reais para alunos aqui na nossa escola. E hoje eu quero abrir com você o meu sistema de produtividade, o meu sistema que me permite ser consistente nas atividades que vão realmente transformar a minha vida. E para mim, ser consistente não pode depender de motivação, porque se você sente que você começa e para, isso não é a falta de força de vontade. Isso é basicamente a falta de um sistema, de um processo que garante que as coisas que têm que acontecer realmente aconteçam. Para quem me conhece, para quem acompanha meu conteúdo, para quem é aluno, sabe que eu bato muito na tecla dos processos. Quando você não tem processo na tua empresa, as coisas que são importantes simplesmente não acontecem. E o mesmo vale para qualquer área da sua vida. Ter processos e sistemas permite que você se mantenha constante. E para mim, o ciclo da inconsistência é o verdadeiro problema, onde você começa forte, com a energia alta, aí você para porque a motivação vai diminuindo, a rotina quebra, depois você sente culpa porque parou, e aí tem que recomeçar do zero. Isso, de verdade, parece muito uma história do nosso paciente. Parece a história do nosso paciente quando ele começa a fazer dieta, quando ele começa a fazer exercício, quando ele começa a cuidar da saúde dele. Então, no final, muitas vezes nós começamos com a intensidade muito alta, mas acabamos quebrando essa intensidade. Mas a verdade é que consistência não é sobre personalidade, é sobre engenharia de hábitos, de rotina e fazer com que o teu ambiente trabalhe ao teu favor. Então, para mim, existe uma arquitetura para a consistência. Um sistema que ele é simples, ele é progressivo, para que você de fato vire alguém consistente nas atividades que são importantes para você. O nível 1 é desenhar o sistema, a estrutura e o ambiente dele. O nível 2 é você se tornar o sistema, porque não adianta nada ter uma coisa estruturada, bonitinha, se você não tem a energia para poder executar. E o nível 3 é a escala desse sistema. Então hoje nós vamos entrar nessas 3 etapas. Esse episódio de hoje está incrível e se você tirar algum valor desse episódio de hoje, o meu conselho é que você já se cadastre no nosso canal, seja no YouTube, seja no Spotify. E se você sentir no seu coração que deve, deixa um comentário, deixa um like, com certeza vai trazer pra gente esse sentimento de que o trabalho foi muito bem feito, combinado? Então vamos lá, primeiro nível é desenhar o sistema. Para mim a consistência é como se fosse um conta-gotas, você acha que não está dando em nada, até que o balde finalmente está cheio. Então são pequenos esforços diários que são muito mais fortes do que você ter uma explosão de energia que depois acaba. Então é muito importante que você entenda que consistência é sobre fazer consistentemente, não fazer uma vez e depois parar. Então é muito melhor você fazer social selling meia hora por dia durante 2 meses do que pegar um final de semana e fazer 6 horas por dia durante o final de semana e nunca mais fazer. Essa que é a visão que eu quero que você adquira durante esse episódio de hoje. E aí falando um pouco de ferramentas, a primeira ferramenta que eu quero trazer é a engenharia do ambiente. Quando o teu ambiente está bagunçado, você tem uma execução bagunçada. E o ambiente ele pode ser um ambiente físico, mas também pode ser um ambiente digital. Quando você tem lá 1000 abas, 1000 coisas tirando a tua atenção, 1000 notificações, isso atrapalha. Ao mesmo tempo, se a tua mesa está toda desorganizada, se o teu ambiente está desorganizado, isso também atrapalha. Então, meu conselho, e eu já falei sobre isso aqui em outros episódios, é que dentro dos teus blocos de produtividade, os teus blocos de execução, você tenha notificações desligadas, sem WhatsApp, sem distração e realmente com foco total em executar o que você estava executando, certo? E aí, como sempre, o cookies entra nas nossas gravações, mas eu gosto, que ele entre, porque, enfim, não tem nada melhor do que um gatinho passando num vídeo. A segunda ferramenta é a ferramenta de auditoria da fricção. Toda atividade, todo hábito, todo projeto, tudo que você vai fazer, cheio de pelo de cookies, você tem basicamente fricção que te impede de fazer isso. Coisas que estão no meio do caminho, coisas que te atrapalham. Por exemplo, quando você vai começar a fazer academia. Se a academia está a 30 minutos da tua casa, isso é um ponto de fricção gigantesco. Agora, se a academia é no teu prédio, como é o meu caso aqui, a fricção ela fica quase que nula. Você desce, treina, sobe e já está em casa. Então esse tipo de coisa é muito importante quando você vai estimular um novo hábito, quando você vai implementar consistência na tua rotina em qualquer coisa que seja. Então, olha para a fricção. A chave é reduzir a fricção entre você e a ação que você precisa tomar. Então, tem algo que a gente sempre fala para os nossos pacientes, que é prepara as marmitas com antecedência. Isso é reduzir a fricção
para que você não coma algo fora do cardápio. Ou, deixa o tênis do lado da cama para quando você acordar você já colocar o tênis. Isso é reduzir a fricção para que ele consiga ir para academia. O mesmo vale para o nosso negócio. Se você quer produzir conteúdo, deixa a pauta pronta, o template aberto, o modelo estruturado. Tem uma preparação antes do momento de produzir conteúdo. Para fazer esse podcast hoje, eu dediquei tempo e energia para poder preparar os slides, montar o conteúdo, estruturar tudo. Isso eu que faço todos os nossos podcasts, todos os conteúdos de podcast. Então isso para mim é importante. E eu reduzo a fricção para poder, de fato, gerar o máximo de resultado. Se você quer vender, já deixa o CRM aberto, o script aberto, os processos abertos, para que você utilize isso ali dentro do teu processo de venda. Então a fricção é algo que trava muitos hábitos, trava muita consistência. Você precisa ter uma auditoria constante disso, certo? A terceira ferramenta é o planejamento da noite anterior. Eu acredito muito que você não ganha o dia na manhã, você ganha na noite anterior. Aqui eu tenho uma rotina, todo final de dia, né, umas 7h30, 6h30, 7 horas, dependendo ali do horário que eu estou fechando, eu planejo o dia seguinte. E, de verdade, eu gosto ainda mais de planejar a semana inteira no domingo e todos os dias e só revisando ali no final da noite. Então esse trabalho, ele faz com que você tenha sempre clareza de quais são as prioridades. E quando você sabe qual que é a prioridade, você simplesmente a executa. Então eu gosto sempre de ter prioridades baseadas no gargalo do negócio ou no gargalo pessoal que eu estou vivendo. Então se o gargalo do teu negócio hoje é marketing, a tua prioridade, o teu ponto de foco maior vai ser no marketing. Se é vendas, vendas, se é fidelização, fidelização, se é gestão de time e por aí vai, certo? Então você pode ter uma prioridade que move receita, faturamento, você pode ter uma prioridade que move a tua reputação, e aí envolve branding, eventos, comunidade, conteúdo, e você pode ter uma prioridade que move entrega. Olhar para dossiês de paciente, jornada de paciente, check-ins. Então você tem que olhar para os seus dias e ter prioridades específicas dentro deles para que você consiga se dedicar para elas, tá? E aí uma coisa que eu acredito muito é quando a gente tem um grande projeto, por exemplo, eu quero perder 30 quilos. É muito difícil ser constante em um projeto gigante como esse. Mas se você define pequenas tarefas que fazem com que daqui a um ano esses 30 quilos realmente estejam queimados, aí sim. Então as tarefas são o que faz com que o projeto de fato aconteça. Então os projetos muitas vezes paralisam por serem grandes, mas as tarefas movem a gente para frente. Então ao invés de você falar, eu quero melhorar meu marketing em 2026. Não, eu quero escrever 3 posts de Instagram hoje. É isso. Esse é o modelo que eu acredito. E aí um ponto importante. Ação mínima viável é um conceito que eu gosto muito. É um framework muito poderoso. Muitas vezes nós ficamos travados na ideia do perfeccionismo. Mas a pergunta que eu te faço é, qual que é a mínima ação viável que você consegue fazer agora para poder colocar uma repetição nesse grande projeto que você está travado? E é muito importante que você seja específico nessas tarefas, porque se você for muito geral, de novo, vai ter trava, certo? E aí, beleza. Nível 1 é sobre você fazer essa auditoria geral do teu ambiente, arquitetar o ambiente e o sistema para que você tenha mais clareza e execute o que tem que ser feito. Mas o nível 2 é sobre você virar o sistema, sobre você incorporar isso dentro da tua identidade, da tua rotina e de quem você é. Porque no final nós somos o nosso maior ativo. Essa é a real. Então, se você só fizer o nível 1, a tua vida já vai ter um grande avanço. Mas o que sustenta o ritmo do longo prazo é cuidar de você. Então, você não falha por falta de tempo, você falha muitas vezes por falta de energia. Então, eu tive um histórico aí, né, de fisiculturismo muito grande. Passei 10 anos da minha vida dedicado 100% ao fisiculturismo, pesando cada grama de comida que eu comia, colocando no meu logbook cada carga, cada repetição que eu fazia. Enfim, para quem entende do esporte sabe do que eu tô falando. E para mim, esse esporte me ensinou muita coisa. Claro que na época eu não estava focado em saúde, eu estava focado exclusivamente em performance. Mas aquilo me trouxe vários aprendizados que eu levo para minha carreira, que eu levo para minha vida e que me ajudam hoje a fazer o que eu faço. Então, para mim, o exercício físico não é só sobre saúde, independente de qual seja, tá? Pode ser corrida, pode ser jiu-jitsu, pode ser muay thai, pode ser musculação, pode ser powerlifting, independente. O exercício físico não é só sobre treinar o corpo, é principalmente sobre treinar a mente. Quando você está lá treinando e você está naquelas últimas repetições, morrendo, e você pensa, eu não vou parar, eu vou fazer mais, isso também é um treinamento para o dia que você estiver fazendo, sei lá, um social selling, um conteúdo, uma estruturação interna, um processo da tua empresa, quando tu pensar em parar, tu falar, eu não vou parar até eu acabar o que eu tenho que fazer. Então esse tipo de treino mental, ele é muito importante. E fora isso, fora essa disciplina transferível do esporte,
ou de qualquer outro tipo de atividade física para o trabalho ou para outras coisas importantes da tua vida, ainda tem a questão da energia. Quanto mais energia você consegue sustentar da mente e do corpo, mais trabalho você consegue fazer, mais consistente você consegue ser. Então isso é muito poderoso. E um terceiro ponto é a resiliência mental, porque quando você descobre o que a tua mente é capaz de fazer dentro do exercício físico, você consegue também entender o potencial que ela tem quando você está trabalhando somente ela, como por exemplo produzindo um conteúdo, estruturando um processo ou coisas do tipo. Então isso é algo muito importante, cuidar do corpo para que você consiga de fato também treinar a sua mente. Outro ponto, descanso. Descanso para mim ele é uma grande ferramenta. Alguns anos atrás eu li um livro que ele dizia que o sono é o maior ponto de impacto para executivos de alta performance. E nesse livro ele falava sobre proteger o asset. O que é o asset? É proteger o ativo. O nosso maior ativo é a nossa mente. E, você é nutricionista, você já estudou sobre isso, você sabe o impacto que uma noite de sono mal dormida tem nas nossas ações, nas nossas escolhas, nos nossos hábitos. Então é muito importante que você proteja o maior ativo que você tem, que é a sua mente. E uma das coisas, talvez a coisa mais importante para proteger esse ativo, é o sono, é o descanso. Então trabalhar sem parar não é produtividade. Eu estou te falando isso de alguém que trabalha no mínimo 12 horas por dia, chegando a 14, 15 horas em alguns dias, de 7 a 6 vezes por semana. Só que qual que é o ponto aqui? Se você não tem momentos de recarga diários, semanais, mensais, trimestrais, anuais, você compromete a qualidade do que você faz. Então o ponto principal aqui é o sono. Quanto menos você dorme, menos potencial você tem. E eu acredito muito que se você consegue dormir de 7 a 9 horas por noite, todas as noites, de forma constante, isso tem um potencial de mudar completamente a tua mente e a tua vida. Porque você vai ter muito mais energia, decisões melhores, vai ter mais foco para poder executar o que é necessário e ter o resultado que você quer ter. Então, cuidar do sono para mim é uma grande prioridade. Para você ter ideia, eu durmo todos os dias entre 8 e 9 horas da noite. Parece cedo para muita gente, mas eu acordo entre 4h30 e 5h15 da manhã, trabalho de 5 até umas 8h30, 9 horas da manhã, depois entro em treino, vou para a academia treinar, né, fazer o exercício, depois entro em um monte de reunião durante todo o dia até o final, né, do meu dia. Basicamente, isso para mim é muito importante, por quê? Porque com essa rotina, eu consigo pegar esse bloco de 5 até umas 8h30, 9, que são 3 a 4 horas de trabalho focado, sem distração, sem nenhum tipo de coisa me atrapalhando. Inclusive, eu tô nesse bloco agora, gravando esse podcast para você. Todas as semanas, né, eu tenho esse momento. E basicamente eu uso isso para levar o ponteiro para frente, para gerar o resultado que eu preciso gerar. Então, cuida do teu sono, certo? Cuida do teu sono, que isso é muito importante. Outro ponto, pausas estratégicas. Você ter momentos no teu trimestre, principalmente no trimestre, a cada trimestre você ter momentos de pausa. Um final de semana off, uma viagem, vai pra praia, toma um banho de mar, um banho de cachoeira, isso é muito importante. E ter momentos de desconexão também. Nós estamos o tempo todo conectados na internet, no computador, no celular, né, nas redes sociais. E de tempos em tempos é bom também ter um momento off. Agora mesmo eu tô vindo do meu recesso, né, das minhas maiores férias anuais, que é quando o time tira recesso de final de ano. E basicamente eu vim agora de uns 13 dias usando muito menos, né, tudo que envolve tecnologia e rede social. Então, produtividade, ela exige ciclos de esforço, mas também ciclos de recuperação. Que nem o nosso corpo, quando está treinando pesado, se preparando para uma maratona, para um campeonato de fisiculturismo. Então, esse que é o jogo, certo? Cuida bem disso. E aí, beleza. Fora o cuidado interno comigo, com o meu corpo, com a minha mente, com a minha saúde, tem outro ponto também importante, que é o cuidado com os seus ciclos de amizades. Com certeza você já viu aquela frase que nós somos a soma das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. Isso é uma grande verdade. E você escolher de forma intencional o teu ciclo social é muito importante quando você quer ser consistente em algo. Vamos pegar um exemplo aqui que não tem nada a ver com trabalho e business. Se você, por exemplo, quer correr a sua primeira maratona e você está num grupo de amigos, de pessoas que você convive muito, que ninguém corre, ninguém faz exercício, o pessoal super tipo paradão, super sedentário, será que esse ambiente ele é condizente com os objetivos, com a identidade, com a consistência que você quer adquirir nesse ano de 2026? Essa é a reflexão que eu faço. E o mesmo vale para os negócios. Será que o ciclo de amigos que você está hoje, ele te eleva ou ele te reprime? Porque muitos ciclos de amizade, família, acaba reprimindo o que a gente quer fazer. Você fala que quer mudar de vida, que quer trabalhar mais, que quer conquistar as coisas, a pessoa fala, nutricionista? Cara, nutricionista não consegue fazer isso não, para com isso, vai estudar para um concurso. Então esse tipo de ambiente são ambientes tóxicos para os nossos objetivos. E é muito importante que a gente tenha essa consciência e tome decisões conscientes
para poder estar nos ambientes certos. Então as expectativas que as pessoas ao teu redor colocam em você moldam as suas percepções de mundo e, consequentemente, as suas ações, tá? Então, um ambiente que puxa para baixo é aquele ambiente que normaliza a mediocridade, que reforça desculpas, que celebra conforto e que critica a ambição. Sabe, quando você compartilha a tua ambição, compartilha os teus desejos de crescimento e a pessoa critica ou julga aquilo? Esse tipo de pessoa é o pior tipo de pessoa que você pode ter ao teu lugar, ao teu lado, certo? O ambiente que te eleva, por outro lado, ele inspira excelência, cobra responsabilidade, ou seja, aquele amigo, aquela pessoa que te ama, que te cobra para que você seja a sua melhor versão. Isso sim é poderoso. Ele valoriza crescimento e ele apoia grandes metas. Ah, eu quero correr uma maratona. Apoio total. Então, o teu círculo social decide o teu padrão de consistência. Então, esse é o nível 2, é você se tornar o sistema. Agora, o nível 3 é onde a gente entra na próxima etapa, que é escalar o sistema. Porque você consegue ser consistente, mas como que a gente transforma essa consistência em resultado? Onde que a gente faz com que a consistência se transforme em alavancagem? Como que a gente coloca X e recebe 10X? Como que a gente coloca 10X e recebe 1000X? Como que a gente tem um resultado desproporcional para o nosso esforço? Isso é alavancagem, isso é escala. Para mim, uma das melhores formas de alavancagem que existe é você ter alguém para prestar contas. E eu, de verdade, não consigo ver uma palavra melhor em português para poder falar isso do que prestar contas, mas em inglês o nomezinho é accountability. Accountability significa você ter outra pessoa que te coloca como responsável por algo. Então, por exemplo, quando você chega para sua esposa e fala: amor, eu vou agora correr uma maratona. Eu preciso que você seja a minha parceira de prestação de contas. Que você me cobre e que você me apoie nisso. Quando você faz isso, você criou um parceiro de accountability. E esse parceiro de accountability, ele vai te apoiar nessas decisões porque ele vai colocar pressão em você. Porque no momento que você verbaliza, no momento que você fala sobre os seus objetivos, isso automaticamente coloca uma pressão nesses objetivos. E muitas vezes a falha nos objetivos vem por uma falta de accountability, por uma falta de prestação de contas. E pensa comigo, o que é o check-in? O método check-in, se não uma grande estrutura de accountability. Eu mesmo sentia muita falta de ter essa prestação de conta com meus pacientes. Eu tinha que esperar até a próxima consulta. E é daí que surgiu a consultoria premium e o método check-in, uma metodologia de accountability, certo? Então, para mim, a pressão é um privilégio. Se você tem uma grande meta esse ano, anuncia publicamente. Olha, eu vou postar 5 vezes por semana pelas próximas 8 semanas e eu quero que vocês acompanhem aqui comigo. Atualiza o teu progresso semanalmente e até mesmo cria um grupo de cobrança. 3, 5 pessoas que vão te cobrar. Pô, já vi várias histórias de pessoas que tinham grandes objetivos e aí apostaram com um amigo. Por exemplo, esse ano eu, Samir, eu tenho um grande objetivo, que é correr uma meia maratona. Eu era fisiculturista, eu odiava correr. Correr pra mim era algo que nem existia, né? Você sabe que fisiculturista, na maioria dos casos, só anda na esteirinha inclinada, né? Esse era o meu caso também. Então, basicamente, eu quero que esse ano eu quebre essa barreira e eu consiga correr meia maratona. E aí eu tô falando isso aqui agora, eu sei que os nossos membros do Cronos vão me cobrar, eu sei que muitos alunos da NSF vão me cobrar, eu sei que muita gente vai estar me cobrando por isso. Só que olha que louco, eu já vi um caso muito interessante, inclusive de um amigo meu, né, o Gabarra, que ele estava super sedentário e ele apostou um dinheiro com um amigo dele. Ele apostou R$ 1.000 que ele ia conseguir se manter constante durante 2 meses sem perder nenhum dia de academia. E ele tinha que ficar mandando foto todos os dias para poder garantir os R$ 1.000 que ele não ia perder nessa aposta. Isso é accountability na forma mais pura. Então, meu conselho para você é: como que você pode assumir uma nova camada de accountability para poder você ter alguém ou um grupo de pessoas para prestar conta em relação aos seus objetivos? Então, esse é um ponto muito importante. O próximo ponto é sobre perfeccionismo. Eu acredito muito que o perfeccionismo é só uma forma socialmente aceita de procrastinação. A gente procrastina o início por esperar o perfeito. Só que o perfeito ele só vem depois do início, então é um grande paradoxo. Você precisa, de fato, começar para depois chegar na tal da perfeição. E talvez você nunca chegue, tá? Então você não precisa ter tudo perfeito. Se você tem ali um produto e você quer que ele fique perfeito e nunca lança ele, você perde a oportunidade de gerar resultado. Então, para mim, se você vai fazer algo pela primeira vez, aceita que vai ser ruim. Eu mesmo, nesse podcast, a gente está em quase 200 episódios. Eu comecei esse podcast em 2021, se eu não me engano. E eu passei de 2020, do início de 2020 na pandemia, até a metade de 2021 falando que ia começar um podcast. Só que aí o que foi que eu fiz? Eu fui estudar, eu fui ler, eu fui entender todas as coisas, eu fui ver os gringos, eu fui pegar referência. 1 ano e meio pra começar. E aí sabe como foi o meu primeiro episódio? Você pode ir lá ver se você quiser, tem aqui no Spotify.
Foi horrível. Por quê? Porque eu nunca tinha feito. Então era muito melhor ter começado em 2020 e ter produzido 1 ano e meio de episódios, que seriam quase 80 episódios, já teria quase 300 agora. Eu teria evoluído muito mais do que passar 1 ano e meio estudando. Então, cuidado com isso, tá? Começa. Não fica procurando perfeccionismo. Vai fazer o teu primeiro desafio? Faz de qualquer jeito, com estrutura simples. Vai fazer um evento presencial? Faz um almocinho, um café da manhã, uma corrida, uma caminhada. Faz algo simples. Primeira consultoria premium não vai querer fazer uma oferta com 10 entregáveis. Check-in, consulta, suporte proativo, grupo de comunidade. Acabou. Vai no simples, tá? Porque isso faz com que você consiga chegar no mais complexo. Se você quer já começar com algo perfeito, você trava e aí nunca vai chegar em algo bom, tá? Outro ponto importante aqui, para escalar, né? Escalar os hábitos, escalar esse trabalho todo, é a velocidade de aprendizado. Um dos fatores mais importantes para o nosso sucesso é a nossa capacidade de aprender rápido. Nós, seres humanos, nós somos muito adaptáveis. E quando a gente pensa em aprender algo novo, se a gente tiver os recursos certos, a gente consegue acelerar muito esse processo. E quem aprende mais rápido ganha no mundo de hoje. Olha a quantidade de informação que a gente tem acesso. Olha a abundância de informação que a gente tem hoje no nosso mundo. Se a gente consegue absorver isso, filtrar e executar, o jogo muda completamente. E é por isso que a gente não pode querer deixar tudo perfeito. A gente tem que começar, depois otimizar e aprender rápido. Esse é o jogo. Então meu conselho é, posta, depois mede, depois ajusta e repete. Esse é o ciclo de iteração, o ciclo de melhoria que faz com que a gente chegue muito longe. Tem um livro que eu gosto muito, do James Clear, Hábitos Atômicos, que ele fala que se você melhorar 1% por dia, você vai ter evoluído 37 vezes. 37 vezes o que você está fazendo. Então, basicamente, é você iniciar, medir, ajustar e repetir. Esse ciclo, ele funciona para tudo. Para conteúdo, follow-up, script de venda, para social selling, para gestão, processos, você precisa estar sempre refinando e iterando, tá? E aí vem a etapa do empilhamento final. Quando você começa a entender o poder dos hábitos e da consistência na tua vida, você começa a entender também que existe um poder de juros composto, de empilhamento. E onde que vem isso? Quando você começa a ser consistente em alguns hábitos, isso vai gerando uma cascata de efeitos que podem mudar a tua vida. Como, por exemplo, você agora é consistente em produzir conteúdo e fazer social selling. Você é consistente nas atividades de captação que movem o ponteiro do teu negócio. Isso gera uma demanda alta de interessados, que consequentemente gera uma permissão de aumentar o preço e de selecionar melhor o teu PPI, porque a demanda está muito alta. Vamos subir preço e vamos selecionar melhor os nossos perfis de paciente ideal. Selecionar o PPI de forma melhor e aumentar o preço faz com que você também tenha mais provas sociais e consiga melhorar, investir na tua entrega, no teu time, na tua estrutura interna, em ferramentas como a Welts e por aí vai. O que no final gera mais prova social. E essas provas sociais reduzem o esforço de venda porque apoia ali no marketing, gera muito mais demanda e desejo. O que empilha no ciclo e faz com que você tenha muito mais resultado. Então esse é o sistema, esse é o modelo que eu utilizo para poder escalar a consistência e os hábitos certos que vão mudar a minha vida. Tem uma frase que eu gosto muito do Alexander F.M., que ele fala que nós não podemos controlar o nosso futuro, mas nós podemos controlar os nossos hábitos, e os nossos hábitos moldam o nosso futuro. Essa é a frase que eu levo para a minha vida já há mais de 6 anos. Eu acho que eu peguei essa frase em 2019, logo um pouco ali, 2020, 2019, né? Um pouco ali antes da pandemia. Então o sistema, ele consiste em 4 etapas, né? As 3 etapas primárias e a etapa de empilhamento, que é uma etapa final. Então basicamente você desenhar o ambiente, eliminar a fricção, planejar diariamente o que vai fazer com que você tenha resultado. Na segunda etapa, você virar a consistência, você se tornar isso, você ter essa identidade, e aí é treino, é otimizar descanso, é olhar para o teu círculo social e no final construir energia através disso. Na terceira semana é escalar esse processo, é anunciar os compromissos, lançar mesmo que imperfeito e otimizar rapidamente, no final criando accountability e consequentemente também você tendo essa tração. E a semana 4, o quarto ponto, empilhar os hábitos, onde você consegue, através dos 3 primeiros pilares, ter um empilhamento dos hábitos certos que vão construir a vida que você quer viver. Então, para mim, a consistência ela pode sim se tornar algo automático. Para mim, hoje, muitas coisas que eu sou consistente já se tornaram automáticas. Então, a consistência automática não vem de sorte, não vem do dom, você não nasce com isso. Na verdade, ela é construída. E ela é construída através de um sistema que consiste no ambiente certo, no plano,
na ação mínima viável, ou seja, fazer o mínimo possível para poder mover o ponteiro diariamente. Energia sempre bem distribuída e bem conservada. Cobrança, ou seja, accountability e aprendizado contínuo. Então no nível 1 você desenha a engenharia do ambiente, no nível 2 você usa o teu corpo como base e no nível 3 você escala todo esse processo. Então qual peça desse sistema todo que você sente que está quebrada hoje? A pergunta que eu te faço é, de tudo isso que eu te falei, o que você acha que é o maior gargalo para que você se torne uma pessoa mais consistente? Porque se você se tornar consistente, em poucos meses, em poucos anos, a tua vida vai estar completamente diferente. Então é o ambiente? É o plano? É a energia? Essa que é a pergunta que eu te faço. E aí, o que eu quero te dizer agora? Se você curtiu o episódio de hoje, entendeu a importância disso, o próximo passo é entender como que isso se aplica para a tua realidade. E eu quero te ajudar com isso. Eu vou liberar um diagnóstico gratuito de negócio. É só ir aqui na descrição do YouTube ou do Spotify, clicar no link, preencher o formulário, onde você vai conversar com o meu time para que a gente te ajude a aplicar o conteúdo de hoje e a escalar o teu consultório. Porque se você entende quais são os gargalos que te impedem de crescer, entende quais são as ações que vão te levar a dobrar, triplicar, quadruplicar o faturamento, como tantos alunos nossos, e ter um plano de ação para fazer isso, e aí aplica esse modelo de consistência para poder executar o que você precisa executar, a tua vida vai estar completamente diferente em 2026. Esse é o ano de fazer com que você se torne a pessoa que você precisa ser para gerar o impacto que você quer ter. Então esse é o convite que eu te faço. Se fizer sentido, já vai lá na descrição. E se você gostou desse episódio de hoje, não esquece de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, de seguir os nossos canais do YouTube e do Spotify, porque isso mostra pra gente quais são os conteúdos que você tem mais interesse. E aí eu vou lá e produzo mais deles. Fechou? Tamo junto, o mundo é dos executores que executam consistentemente. Bora pra cima.